Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Estou aqui transmitindo do Instagram do IBDFan Bahia. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de fazer parte do IBDFan como instituição nacional e também aqui da nossa seccional da Bahia. E eu vou ter a oportunidade de, nesse projeto Axé Convida, né? Eu achei o máximo esse nome, sabe? Porque tem o Covid e o Convida, né? O Axé Convida, né? Conversar com vocês, né? Mesmo sendo o Instituto Brasileiro de Família, né? Especificamente na Bahia, sobre as mudanças na legislação trabalhista e a família, especificamente para esclarecer as dúvidas de quem quiser sobre as principais modificações que têm ocorrido no Brasil. Né? É uma forma de que, tendo um lugar de fala diferenciado para alguém que estuda direito de família, ou seja, eu sou juiz do trabalho, mas faço muito honrosamente parte do IBDFan, ter aí a oportunidade de conversar com cada um de vocês, né, sobre dúvidas que podem ter do ponto de vista técnico sobre estas profundas modificações que têm ocorrido. Né? E aí eu estou dando um tempinho aqui para o pessoal ir entrando, tá entrando aos poucos, né? Mas ter a oportunidade de ver cada um de vocês, né? E ter a oportunidade de também tirar dúvidas, tá? Como é uma live sem um debate diretamente, ou seja, não estou conversando com alguém, eu vou ficar falando, mas vou deixar os comentários aqui abertos para que vocês possam fazer as suas dúvidas ou o que quer que seja, né? Tirar perguntas por escrito lá, né? Então eu vou até fixar como um comentário aqui, né? As mudanças na legislação trabalhista e as famílias em tempos de pandemia. É um título bem grande, né? E eu vou deixar aqui fixado para todo mundo poder já ficar sabendo. E a depender, como a gente for fluir aqui a live vai em tese até uma hora de duração, então no máximo até as 21, né? A gente pode fazer uma dinâmica que eu fiz outro dia no meu perfil pessoal, que é o que? Eu vou falar o tema em geral, vocês podem fazer perguntas aqui, mas no final a gente pode fazer um abrir, ou seja, quem quiser interagir comigo ao vivo aqui, eu abro a oportunidade de conversar. Foi muito legal lá no meu perfil, foi assim, as pessoas não ficaram assim surpresas, né? E quem sabe, se vocês estiverem afim, a gente literalmente bate o papo, fazendo papeando com Pamplona, literalmente aqui no perfil do IBDFan Bahia. Vamos lá? Acho que a gente já pode começar, né? Então, o que é que eu vou conversar com vocês hoje? Literalmente, nessa perspectiva, entender que o direito do trabalho está meio sem moral, né? Aqui, ex-marido brigando com mãe só para receber, o auxílio emergencial. Não entendi, me diga aí. Me explica aí, Rogério, como é essa situação aí. Não? Bote aí os detalhes que a gente já vai vendo pouco a pouco e compreendendo e tirando dúvidas sobre isso. Mas, como eu estava dizendo, né, nós vivemos aí nesse período de pandemia uma situação assim muito peculiar, que é o quê? O direito do trabalho estava meio sem moral ultimamente, sabe? Desde a reforma trabalhista, as pessoas, e eu vi isso até mesmo uns reflexos nos cursos de pós-graduação lato sensu, né, na especialização em direito e processo de trabalho, né, que as pessoas estavam assim, meio desanimadas com o direito do trabalho, porque com a ideia da reforma trabalhista, de uma prevalência do negociado sobre o legislado, passou a atuar um discurso muito ruim, é verdade, né, que nesse ponto passou a um discurso muito ruim de exclusão do direito do trabalho. O direito do trabalho não fizesse mais situação aqui.
Ah, entendi. Ah, entendi agora, entendi. Ah, você está falando do Corona Voucher, né? Literalmente, aqueles R$ 600. É verdade, então nós temos esse aspecto para querer receber. Não há limites para cara de pau, né? Na verdade, isso realmente faz sentido, né? O pai quer declarar ser pai só para receber os 1.200 do governo. Tem maluco para tudo, né? E aí, nesse ponto, bem, mas se ele é o pai mesmo e nunca declarava, que bom que pelo menos por via transversa o indivíduo vai assumir formalmente a paternidade, pensando nessa circunstância. Agora, se for só pro forma, ele pode ter aí uma dor de cabeça, né? Porque aí, nesse caso, ele está fazendo uma falsa declaração, né? Paulo, você não conhecia essa expressão? Não, é como a gente tem chamado, né, esse auxílio emergencial de R$ 600 por ano de Corona Voucher, é isso mesmo, né? Porque nós temos que, nesse ponto, explicar a matéria na perspectiva da relação de trabalho subordinado. Se é como fraude, Rogério, então ele vai realmente tomar ali na cabeça, possivelmente nessa circunstância. Aí a gente tem que efetivamente verificar. Agora, claro que não há limites para a criatividade humana quando quer fraudar direitos, né? E isso a gente tem que efetivamente explicar. Mas deixa eu seguir aqui a linha. Eu vou falar um pouco do direito do trabalho, mas também das relações autônomas, e aí nesse ponto os reflexos no direito de família. Aí vocês podem ir fazendo perguntas, depois você copia e cola quando eu for abrir aqui, beleza? Então, o que a gente tem que explicar do ponto de vista das relações trabalhistas? O direito do trabalho estava meio no ostracismo e de repente foi só surgir a lei da pandemia, né, a lei 13979, né, para um único dispositivo dizer que a ausência em função de recomendação médica por causa de isolamento ou quarentena não era falta injustificada. Só isso trouxe o direito do trabalho, ou, como eu prefiro falar, a disciplina jurídica das relações de trabalho, né, para a crista da onda. Porque a gente passou a explicar novamente para as pessoas a diferença de suspensão, interrupção, verificar até quando paga o empregador, quando paga o INSS. E depois nós passamos a ter todo um sistema normativo que buscou preservar emprego e renda, principalmente a lógica da renda. A renda é que entra para o autônomo a noção aí do Corona Voucher, né? Especificamente desse auxílio emergencial de R$ 600, né? Por quê? Porque nessas circunstâncias nós temos a ideia de um momento em que o governo finalmente tomou consciência de que precisava colocar a mão no bolso, né? E claro, ele só queria dar R$ 200, foi o Congresso Nacional que aumentou para 600, né? E nesse ponto, para preservar renda. E note, né? Quem está no dia a dia aí das varas de família já vê como é complexa essa situação, porque as pessoas ficam disputando valores que parecem ínfimos, né? A própria observação aqui o doutor Rogério colocou, né, de uma fraude para receber R$ 600 é um valor especificamente, né, que poderia se parecer uma queixa de bagatela, mas é na verdade a noção da necessidade. E isso veio para os autônomos, ou para todos aqueles que estavam ali enquadrados na previsão correspondente, e veio algo semelhante para a ideia de preservação das relações de emprego. Quando a gente pensa no artigo 9, na MP 927, que estabeleceu medidas para o trabalhador, para o empregador, unilateralmente modificar o contrato de trabalho sem nenhum tipo de violação ao artigo 468 da CLT, né, para tentar preservar trabalho e renda. E aí, antecipação de férias individuais ou coletivas, banco de horas invertido, a questão mesmo do teletrabalho, do home office, quem está fazendo muitas questões aí nesse ponto. E depois a MP 936, tão polêmica,
que houve, inclusive, a ADI, que o Supremo Tribunal Federal trabalhou esse tema, né, e reconheceu a sua constitucionalidade por 7-3, admitindo a suspensão dos contratos de trabalho ou a redução do valor do salário, né, por acordo individual, né? E essas questões, há outras MPs, a 944, 945, 946, a 951, mas essas são as mais interessantes para a gente puxar relações com a questão da pensão alimentícia. Por quê? Porque, notadamente, na MP 936, havendo uma redução da base salarial do indivíduo, se a pensão foi estabelecida em percentual, se os alimentos foram estabelecidos em percentual, nenhum problema nesse ponto. Nós vamos ter uma redução proporcional também. Mas se foram em valores fixos, a coisa fica mais complexa. Mandar um abraço aí para a doutora Fernanda Barreto, vice-presidente aí do IBDFAN, que também está nos prestigiando nesse momento. E aí, eu já dou esse perfil para ir já ir direto para as perguntas. A doutora Fabiana Pereira, claro, presidente prudente, falou lá: no caso de abandono material e caso de situação degradante, o cônjuge estava fazendo danos de ordem emocional, deixando a cônjuge em estado de necessidade com o filho menor, uma cautelar para assegurar? Sim, sem sombra de dúvida, é possível imaginar uma situação como essa também a falar. E aí tem uma pergunta do doutor Rogério. A MP 927 voltou a colocar o coronavírus como doença ocupacional, pesado risco para lojistas de shoppings e comerciários se contaminarem fora e gerar estabilidade de um ano para esse colaborador. Doutor Rogério, aí o que é a questão? A MP 927 disse expressamente que não seria doença ocupacional. O Supremo Tribunal Federal agora que considerou inconstitucional o dispositivo. Parece-me, e eu falo isso com liberdade, que a intenção ao estabelecer a MP era simplesmente para dizer que o fato de se contaminar em função de uma pandemia, né, não pode ser caracterizado como doença ocupacional em regra, porque todos nós estamos submetidos, né? Mas é claro que há situações em que isso era possível, é só pensar os médicos, o pessoal está na linha de frente, então essa é uma situação que pode estar dentro do risco da atividade, mas o que a gente deve entender é que uma contaminação muitas das vezes decorre de situações que são absolutamente incontroláveis, né? Então, nesse ponto, no próprio hospital, pode ocorrer uma contaminação, mas se o empregador não fornece, pensando no hospital, as condições mínimas para a prestação do serviço, né? Pense na questão das luvas, pense das máscaras, pense em toda a proteção, pensando como EPIs, né? Um equipamento de proteção individual, aí parece-me que nós temos um elemento subjetivo. O que é que eu quero dizer isso? Porque a impressão que me deu ao verificar a decisão do Supremo Tribunal Federal foi que, na verdade, o Supremo literalmente, me perdoe com todo o respeito, máxima permissa vênia, mas o Supremo confundiu, né, a ideia de enquadramento como uma doença ocupacional acidente de trabalho com a ideia de responsabilização, né? É preciso entender que, como acidente do trabalho ou doença ocupacional, nós vamos ter determinados efeitos jurídicos em relação ao afastamento e o retorno, justamente nessa questão da estabilidade, por exemplo, que é o artigo 118 da Lei 8.213. Mas perceba que é preciso um afastamento superior a 15 dias nesse ponto com a recuperação, porque até o retorno, depois dos 15 dias, é tudo pago pelo INSS. Então, nessa perspectiva, é preciso entender a caracterização, sim. Esse é um efeito possível, sim, se houver o enquadramento como acidente. Mas perceba, imaginar que um vírus pesado como esse, né, alguns chegaram a falar de uma gripezinha, né, o que é preciso entender? Que não dá para controlar nas relações como um todo. Então,
perceba que nessa circunstância, o fato do Supremo ter declarado inconstitucional o dispositivo que diz que não quer dizer que se tornou por causa disso. Então, o enquadramento fático vai depender efetivamente de uma decisão final, nesse ponto, e ali só foi em sede liminar, ou na própria maturação da MP. Não sei se lhe ajudei a refletir sobre o tema. Né? José Eduardo pergunta: o desemprego tem afetado as relações familiares e como ficará a situação do trabalhador quando cessar o seguro-desemprego e auxílio financeiro do governo se as empresas entrarem em recuperação judicial? Ficará pior possível, Zé Eduardo. Não tem, nesse ponto, ter papas na língua, não. Nós passaremos aí, sem sombra de dúvida, um período muito cruel nas relações de trabalho, nas relações sociais como um todo, né? Nós estamos passando por um período de isolamento, né, decorrente de uma questão de saúde pública, mas nós não temos a menor dúvida que passaremos sim por uma recessão. E daí, porque eu estou dizendo que o direito do trabalho, ou o direito de disciplina jurídica das relações de trabalho, ganhará um reforço, uma força muito grande para a preservação, na verdade, das fontes de renda como subsistência geral dos trabalhadores. Pode fazer mais perguntas aqui. Jéssica pergunta: tinha que provar o nexo de causalidade, correto? Exatamente, Jéssica. Perfeita observação. Por quê? Porque o que está acontecendo? E a gente está vivendo um período realmente muito complexo na nossa vida, na nossa cidadania, há alguns anos, né? Com essa noção de discurso de ódio, com essa questão de crítica aberta a quem pensa diferente. Mas o fato é que a declaração de inconstitucionalidade em sede liminar feita em relação aos dois dispositivos da MP 927, né, na verdade não modificaram o estado de coisas hoje presente. Por quê? Porque existem dois elementos. Um é a assistência securitária, que é prestada pelo INSS, né, justamente pela caracterização de um acidente de trabalho, e isso depende da emissão da comunicação de acidente de trabalho, da CAT, né, e aí nesse ponto a habilitação. Né, outra coisa é o efeito por contrato de trabalho, que aí o doutor Rogério colocou muito bem, né, justamente essa questão. Caracterizada uma relação como doença ocupacional, como acidente do trabalho, após o retorno, garantirá estabilidade por 1 ano. Né? E é justamente pensando nessa circunstância de preservação de pós-trabalho por um empregado que está passando efetivamente por uma necessidade. Em um atestado médico de funcionário por afastamento tem sido específico para coronavírus? Confesso a ti, querida Rita, que eu não sei se tem um CID específico, mas, na verdade, essa informação, a informação que chega à empresa é justamente o afastamento. Nesse ponto, não há um tratamento diferenciado, porque atestado médico é justamente o reconhecimento que o indivíduo já está doente e precisa se afastar. É diferente do isolamento ou da quarentena decorrente de uma recomendação médica. Aqui sim, o médico tem que dizer: a suspeita, não estou atestando a ideia de que ele está doente, mas sim comunicando que recomendo que fique afastado. É disso que a Lei 13.979 fala e que entende que é uma falta que não vai ser, uma falta injustificada. Vamos lá. Tem mais pergunta? Tem. Rogério fala: as demissões são muitas, e as empresas não estão pagando as rescisões, dando como força maior. Essa é uma questão realmente dramática, doutor Rogério. Por quê? Porque o enquadramento como força maior é possível, sim. Mas o enquadramento como força maior, a priori, pelo 502 e 503 da CLT, não isentaria a empresa a pagar alguma verba rescisória. Aí o indivíduo: não, porque não quebra na situação. Mas perceba, nós temos norma protetiva específica. A previsão específica do 502
é de redução pela metade da indenização. E essa redução pela metade da indenização, a indenização prevista lá na época, era especificamente aquela indenização de antiguidade, de um ano, de um salário por ano trabalhado ou fração superior a 6 meses. Isso na prática está em desuso. Então, nós podemos pensar nesses 50% só e somente só para a questão da multa do FGTS, e dá para, mutatis mutandis, pensar numa redução, talvez, do aviso prévio, né? Fazendo, talvez, uma comparação à própria noção do distrato na CLT. Mas o resto, férias proporcionais, 13º proporcional, é devido pela empresa da mesma forma. Elas estão não querendo pagar nada, vão, nesse ponto, ser acionadas na justiça fatalmente. Lembrando que, pela recomendação do CNJ, nós voltamos a fazer audiências já a partir dessa semana. É uma realização gradativa, inicialmente só nas tentativas de conciliação, mas em tese, no final do mês, já voltamos a fazer, inclusive, instrução. Né? Vamos aqui, estou vendo aqui um monte de gente entrando, né? E o que vocês quiserem perguntar, eu estou à sua disposição para a gente falar. Por quê? Porque, de fato, quando a gente pensa em os efeitos trabalhistas para as relações de família, né, nós temos aí um elemento muito grande. O doutor Rogério fala que o segmento dos hotéis de hotéis aos pedaços, na verdade, que está caindo aos pedaços. É verdade, sim. Eu fiz, inclusive, uma live com o doutor Luciano Lopes, que é o presidente aí da associação, né, dos hotéis, e falando da situação extremamente complicada, e é verdade, né? Hoje, eu moro num flat. Aqui, nesse flat todo, só tem 7 quartos ocupados por moradores, né? E o resto, realmente, está tudo vazio. Há hotéis que estão literalmente fechados. E aí, nesse ponto, nós estamos aqui vendo uma situação que é dramática. Enquanto isso não for possível a reabertura do movimento, a gente precisa realmente pedir algum tipo de auxílio mesmo governamental, se quiser que a atividade econômica volte a funcionar. E os próprios hotéis já estão fazendo, projetando que só vão se recuperar, e isso é um dado positivo, lá para março do ano que vem. Agora, nós temos que imaginar quanto tempo isso, mas ninguém pode imaginar, e realmente é estranho, né, embora a gente ouça isso de vez em quando até na televisão, né, que, então vamos voltar todo mundo. Mas, peraí, quanta gente está morrendo, né? Não dá para simplesmente dizer e daí, né? O hotel não vai funcionar e as pessoas não vão ocupar esse espaço, porque quem vai querer ir para um hotel, quem vai querer viajar? Quem vai ocupar esse espaço? Então, é algo que vai ser, sem sombra de dúvida, no campo dos hotéis, a atividade que vai mais demorar para se recuperar. Porque o que é que nós estamos imaginando? Nós estamos passando por um período de pandemia, quase um período pandemônico, né? Em que nós estamos também reconstruindo as nossas relações. E nesse ponto, perceba os colegas aqui que são advogados, né, advogados e advogadas, né, vocês estão agora atuando em teleconferência e trabalhando às vezes muito mais do que trabalhavam antes. Por quê? Porque vocês não têm mais deslocamento de local de reunião, está todo mundo fazendo um monte de reunião ao mesmo tempo. E aí, nesse ponto, o que tem acontecido? Nós vamos pensar, acabou a pandemia, vou voltar a fazer reunião presencial? Será mesmo? Por quê? Porque se em alguns aspectos ela se tornou mais útil, mais prática e mais rápida. Então, o que está acontecendo? O que a gente precisa imaginar é que a gente vivia uma realidade antes da pandemia, antes do isolamento, e nós não vamos voltar ao normal, no sentido que normal era o que vivíamos anteriormente. Nós vamos construir um novo normal, e esse novo normal exige readequações. Eu não tenho a menor dúvida que, por exemplo, o ramo aqui, o hotel, eu moro num flat, e o flat trabalha muito com executivos, né, que viajavam para negócios. Essas viagens de executivos para resolver determinados negócios vão
escassear mesmo pós-pandemia. E aí as pessoas vão já descobrir um outro modelo, porque inclusive é menos custoso. Então, os hotéis vão estar buscando uma nova forma de lidar. Deixa eu ver que eu perdi algumas perguntas aqui, né? O Rogério perguntou como é a posição da audiência online, remota, sabendo da importância da oralidade na audiência presencial. É um novo mundo, doutor Rogério, que a gente vai ter que se acostumar, né? Por quê? Porque a gente não vai deixar de fazer audiência presencial simplesmente porque a gente gosta da audiência virtual. Não, a audiência virtual foi a forma que se encontrou para esse tipo de novo mundo que estamos vivendo. Então, nesse novo mundo que estamos vivendo, nós temos efetivamente que pensar em adaptações. E por isso que o CNJ recomendou, vamos tentar primeiro fazer as audiências de conciliação, de razões finais, mas a parte da instrução, e eu vou dizer isso com absoluta liberdade, eu vou começar a fazer pauta semana que vem, quero convidar todos e todas que queiram assistir para ver, porque a audiência é pública, a gente vai fazer via Hangout do Google, né? Vai ter o link da conferência, da sala da audiência, e eu vou autorizar todo mundo que quiser participar da audiência para assistir, para aprender, porque eu também vou estar aprendendo. E o mínimo que a gente vai pensar dentro desse campo é aquela velha máxima do princípio da colaboração mesmo, né? Por quê? Porque o juiz tem que ter um mínimo de sensibilidade para, ao lidar com uma determinada relação jurídica processual, saber que há fatores que não são jurídicos. Se o indivíduo está tendo conexão, se está com sinal, às vezes eu estou fazendo uma live e cai, né? O indivíduo não consegue falar, então é preciso entender efetivamente como nós vamos conseguir realizar. Quando não for possível realizar, nós vamos pensar em outras modalidades de comunicação, adia para o dia seguinte, adia para quando for necessário, para até conseguir fazer a manifestação. Há aspectos que são bem complicados, por exemplo, né? Por exemplo, a ouvida das partes e das testemunhas. Quem pode garantir que a parte não está com um ponto no ouvido, ou um prompter na frente, ou alguém do lado passando as respostas, escrevendo? É um mundo diferente, a gente vai ter que entrar. É claro que a gente parte da ideia de boa-fé, mas parece-nos que ter algum tipo de cautela, de pedir. Eu, como magistrado, sempre vou perguntar onde é que o senhor está, a senhora está, né, está em sua casa, está em seu quarto, quem está aí, a senhora está acompanhada, está alguém? A senhora permite, por favor, dar uma visualização no seu entorno, para eu ver se tem mais alguém? Acho que esse tipo de sensibilidade pode funcionar, pode ser útil. Agora a gente vai ter que ver realmente modos e rebos, né? Milhares de funcionários talvez não recebam, exatamente, Rita, né? A ocupação hoje é apenas 5%, exatamente, doutor Rogério, né? Paulo Muricy pergunta, é possível o fechamento de empresas que não preservem a saúde do trabalhador em relação ao coronavírus? É uma questão interessantíssima, Paulo. Por quê? Porque aí a gente está falando talvez de uma atuação do Ministério Público do Trabalho. E a atuação do Ministério Público do Trabalho, muitas vezes em determinadas empresas que descumprem as regras trabalhistas de forma contumaz, seja realmente de pensar na extinção da atividade. A gente não tem dúvida, né, e que isso é uma possibilidade quando ele fala de uma ação civil pública em função de um dano ambiental, por exemplo. Mas mesmo nessa hipótese, a gente pode discutir se é possível reparar o dano e manter a atividade econômica, a gente vai fazer. Mutatis mutandis é a mesma coisa, né? Nós temos que pensar primeiro em medidas que possam sanar a situação para manter a atividade econômica e, obviamente, os empregos e o que nos interessa mais, as rendas, né? Mas, se não for possível, se o indivíduo esteja realmente optando por uma situação de marginalidade, realmente, eu não tenho dúvida, isso não é algo que se possa ter medo, né? Eu me lembro, logo quando eu comecei para a magistratura há quase 25 anos, eu lembro uma vez quando o ministro Carlos Veloso era presidente do Supremo Tribunal Federal, ele dizia que o juiz só pode ter medo de ter medo, né? E nesse ponto não pode ter medo, mandar fechar, mandar caçar registro, se chegar a essa situação de impossibilidade total de adaptação. A gente não pode pôr em risco a vida de trabalhadores, clientes em geral, né?
Exato. E aí, a professora Fernanda colocou, não adianta simplesmente reabrir se não for minimamente seguro frequentar, porque aí não vale a pena frequentar. Né? Paulo, exatamente, trabalhando muito. A doutora Fabiana falou aqui, no estado de São Paulo estamos caminhando para o isolamento total. E parece o caminho, dado o número de mortes. Não é, o que nós estamos falando é que não é uma paranoia. Não é um fato. Não, isso foi inventado para que detone o governo. Precisa um grau de surto psicótico muito alto para acreditar nisso, né? Aí tem dias que eu passo o dia todo no telefone, reuniões online também. Eu estou numa maratona de lives. Esta aqui, salvo engano, é minha live número 105, salvo engano. Né? E eu estou aqui há 30 dias. Todos trabalhando muito em home office mesmo. Né? E isso, temos que nos enquadrar. Né? Sim, doutor, o pessoal tá brincando aqui que tô virando o rei das lives, né? Amanhã eu vou fazer uma live com o Jaime Barreiros sobre o sistema eleitoral, né? Essa coisa de vocação para polímata me dá esse espaço. Eu vou conversar amanhã sobre o direito eleitoral, né? E para ver essa questão das eleições desse ano, como é que vamos ficar, né? E aí ele já me apresentou como Live Man. Aí eu já tô assim, já tô inventando apelido para mim. Né, Tasha? Isso, a questão, doutora Paula, justamente com base no artigo 6º do CPC, um dever de colaboração. Doutor Rogério, tu citou uma questão importantíssima. As testemunhas não têm recursos para participar, é algo que a gente vai ter que verificar justamente como vai essa adaptação. Porque perceba, pela norma do CNJ, cada um tem que ficar no seu canto. Mas vem cá, como é que eu vou fazer cada um no seu canto se efetivamente o indivíduo não tem condições técnicas nem de se deslocar, nem de sair de casa para poder fazer essa transmissão? Então o que acontece? A gente vai ter que reconstruir um pouco o nosso papel e eu vou dizer na boa, superar preconceitos de uma ideia de um poder judiciário que acha que é o He-Man e tem a força. Não é isso. Talvez a gente vá pensar sim em momentos assim de uma transição dessa pandemia, né, em admitir que possa ouvir a testemunha no escritório do advogado, né, desde que a outra parte tenha acesso. Agora, a lógica deste momento, doutor Rogério, é imaginar que cada um possa transmitir de sua própria casa. Por quê? Porque a premissa é que cada um não pôde se deslocar e por isso vai participar pelo meio que for possível. Eu confesso a você, eu vou dizer com liberdade, estamos falando aqui entre colegas, entre amigos. Eu vou utilizar, obviamente, o sistema disponibilizado pelo meu tribunal. Vou usar lá o Hangouts, vou usar o Google, é a forma para registrar, mas se a testemunha não estiver conseguindo fazer a alegação pelo Hangout, eu não vou ter o menor pudor de se... E claro que eu não tenho nenhuma preconceito com negócios jurídicos processuais. Se as partes concordam, eu ligo do meu celular mesmo pelo WhatsApp, que isso todo mundo tem, e a gente faz uma videoconferência. E vou registrar, porque a gravação e essa... Aqui é uma coisa muito importante que a gente precisa entender e que alguns colegas meus ainda não entenderam. A transmissão da audiência pelo Hangouts não é para gravar a audiência. É o meio de transmissão. Nós vamos ter, na verdade, uma audiência registrada com termo, e isso que vai constar nos autos. A gravação é outra conversa. Por quê? Porque a gente, inclusive o tribunal, nenhum tribunal vai ter storage suficiente, né, para gravar todos os vídeos de todas as audiências. A gente precisa, e sem sombra de dúvida, de um grande esforço conjunto de colaboração, inclusive com a AB, para que via CNJ, ou pensando no trabalho no CSJT, a gente tenha uma norma que adeque para essa circunstância. Porque para mim, por exemplo, eu não tenho a menor dúvida que a gente tem que pensar no seguinte: olha, gravou a audiência,
abre-se prazo para as partes querendo pegar cópia do arquivo. E depois, sei lá, do prazo se estabelecer, elimina. Por quê? Porque o que vai ficar no processo é a ata. O vídeo é cada um guarda o seu, que quiser, para uma eventual impugnação. E às vezes isso vai ser muito útil. Imagine, eu tenho uma liberdade de falar, eu estou há 25 anos como juiz, eu raras vezes tive problemas, estresse imediato com o advogado. Dizer que nunca teve seria mentir. Mas eu posso, nas mãos, sobram dedos. Né? Situações raríssimas. Mas imagine que eu esteja errado, né? E que eu tenha perdido a compostura mesmo da audiência, isso vai estar registrado. Então, em tese, gravar é um mecanismo importante, ter a gravação é um mecanismo importante para controlar aquilo que a gente não tem como registrar na ata, ou porque o magistrado não conseguiu registrar na ata. Mas, na maior parte das situações, é a ata mesmo, como sempre fez, que resolve o problema. O Daniele fala que o melhor da quarentena são as lives. As lives jurídicas e as lives de música, né? Tem um amigo, Lúcio Galdense, que era dono do restaurante Lúcio, ele fez até umas lives aí de ensinar a cozinhar. Acho que a gente tem que se reinventar, né? Vamos ver aqui. A Jucimara Lobato falou: vi que podemos filmar a audiência para nos garantirmos quanto à autenticidade dos termos proferidos. Existe uma informação quanto a isso? Para que não seja infringir prerrogativas. Na verdade, Jucimara, o CPC autoriza que advogados e partes gravem a audiência, independentemente da autorização do juiz. A gente pede a informação por educação doméstica, por respeito, assim, mas o juiz não pode impedir que a parte grave a audiência. Né? Então isso cada um pode fazer da sua forma. Agora, o que eu estou propondo é algo ainda, digamos assim, é um passo após, né? É dizer que a justiça, como utiliza um determinado sistema para fazer a transmissão, ela deixa isso gravado inicialmente, né? E deixando gravado, né? A gente devia estabelecer um determinado prazo para que as partes, querendo, peguem e levem essa gravação oficial. Mas não é isso que vai para os autos, entende? Isso é uma questão muito importante, porque a gente está confundindo o fato de retomar a audiência pela via virtual como se fosse necessária a gravação de audiência. A gravação de audiência é muito útil. Eu sou fã. Já participei de um projeto piloto lá na gloriosa Primeira Vara do Trabalho de Salvador, mas encontra muita resistência de advogados e de juízes, principalmente de desembargadores, que dizem degravação. Degravar uma ata é um desserviço para a celeridade processual. Deixa eu ver mais alguém. Tem mais gente aqui. O Rogério disse: juiz de trabalho é o estator de verdade justamente pelo olho no olho, suspeito. É verdade. A gente vai ter que se readaptar, né, sobre essa questão. Para mim, eu vou sentir muita falta. Doutor Vitor Gurgel está aqui, mandar um abraço a ele. Tem que ver a sua dissertação de mestrado, viu? Tá lá, que é me orientando lá no mestrado da FACS. Então, temos que pensar nisso. Ministro Alexandre Maran mandou citar pelo WhatsApp. Perfeito. O que a gente precisa entender é o seguinte: não é nada demais mandar citar pelo WhatsApp. O que a gente precisa ver é a consequência se não houver a resposta. Porque, na verdade, ele pode citar pela forma, até pelo pombo correio, né? Se a gente pudesse assim, eu estou nessa maratona de lives isolado aqui, eu resolvi assistir Game of Thrones, que minha filha era viciada, e eu nunca tinha visto, já estou na 3ª temporada. Então lá tem aqueles corvos, né, que mandam as mensagens com o pombo. Pronto, até pro corvo tá valendo, desde que efetive a cientificação. O grande problema é a garantia para aplicação de sanção se não houver resposta. Então, essa é, sem sombra de dúvida, o que carece ainda de regulamentação. Então, Paulo Burnici, quantos ao código individuais que estão sendo realizados nesse momento, eles devem prevalecer em relação aos direitos previstos em lei? Essa é a discussão sobre o artigo 2º da MP 927. Houve manifestação aí do Supremo Tribunal Federal nesses dias. E o que é que acontece? Eu acho que, na verdade, as pessoas estão dando muita ibope para o artigo 2º do 927. O artigo 2º, a 927, diz respeito a finalidades específicas. Essa ideia de imaginar que esse acordo individual pode tudo
Na verdade, para mim, a lógica era direcionar pensando na preservação do posto de trabalho, né? Então, ver qualquer dificuldade que gere uma renúncia a direitos é importantíssimo compreender com as devidas ressalvas, né? É importante, mas não é um requisito, exato. Obrigado, Daniele, obrigado. O CPC permite isso, entendeu? Já estamos vivendo uma nova vida judicial com as ferramentas. Exatamente, doutor Gênero. A gente está atuando efetivamente na prática, né? E eu, por exemplo, estou sentenciando. Estou aqui, ó, isoladinho, sento aqui no PJE, estou fazendo minhas sentenças, estou com os despachos de dia, né? Já fiz minha postagem de ostentação, né, de abril, agora estamos em maio, vou fazer daqui a pouco. Quando eu conseguir zerar tudinho, eu faço de novo minha postagem de ostentação, que eu gosto muito. Doutora Josimara pergunta: se der algum erro e a parte contrária aproveitar para a nova produção de prova, poderíamos suscitar algo quanto a isso? Claro, mas justamente são os elementos probatórios desse. Eu não tenho a menor dúvida, né? Imagine, né, aquela situação, o cara que é um ator, né? Vocês estão me ouvindo, eu estou falando sem parar de falar aqui, né? Mas imagine que eu começo a falar assim. Aí alguém diz, tá travando. Não tá travando. Eu tô fingindo que tá travando, né? Dá para imaginar essas coisas. A gente vai ter que tratar essas questões com muito cuidado também. Pô, eu tenho direito ao direito. Tá no meu... Não, essa live como é do projeto Axé Convida, né? A live aqui mesmo do IBDFAN Bahia. Mas quero aproveitar, se tiver mais alguma pergunta, estou à disposição, aproveitar para convidar todo mundo para conhecer o meu perfil, que é R Pamplona Filho, e conhecer meus 2 canais no YouTube, né? Eu tenho 2 canais, é o canal Pamplona e o canal Papiando com Pamplona. O que é conteúdo exclusivo meu, eu boto no canal Pamplona. Esse, por exemplo, essa live, que é uma live feita no perfil do IBDFAN Bahia, eu vou botar no canal Papeando com Pamplona, é uma forma de ter alguma organização, né? Pronto, quer que fale um pouquinho sobre limites ao ativismo judicial no cenário de crise, solipsismo judicial e teoria de decisão. Interessantíssimo, eu fiz uma live com o Lênin Streck outro dia sobre isso, e claro que na verdade sobre existe um direito da crise, né? O que é isso, o direito da crise, né? Por quê? Porque nós estamos vendo, e essa tentação ao solipsismo, a tentação a que o juiz resolva a questão com uma forma que entenda a justiça, é a negação do direito. Nós precisamos saber que a lei é a nossa segurança. É claro que ninguém pensa numa interpretação cega, fria, absolutamente burra da lei, mas a gente precisa imaginar que dentro dessa linha, a lei é o nosso porto seguro, a nossa base para a ação. Não sei se vocês viram, eu fiz uma live com o Guilherme Ludwig, né, sobre uma live de trabalho, mas fazendo uma comparação com o filme O Poço. Não sei se todo mundo viu O Poço. Posso dar um spoiler aqui, os spoilers aqui? Porque aquelas pessoas que dividem a cela lá com o personagem principal, elas podem ser interpretadas, elas podem ser, pensando em metáforas, né, justamente como formas de posturas do Estado ou mesmo de cada um de nós, né? Perceba que aquele primeiro lá, o das facas, é o indivíduo realista, pessimista, que só quer a aplicação da regra. A segunda é alguém que pensa talvez no Estado social, na ideia de construção de solidariedade, a ideia de mudanças de horizontes. E o terceiro, a ideia do messianismo, né? Da ideia de que a missão que eu preciso realizar é maior do que eu mesmo. Então, você vê isso, que você faz várias metáforas. É um filme poderoso, né? Gente, não tendo mais... Alguém tem mais pergunta? Vamos lá, estou à disposição. E para lembrar que hoje é dia 1º de maio, né, dia do trabalho, né? É um prazer estar trabalhando com o IBDFAN Bahia. E digo para todo mundo que está assistindo nesse momento, associe-se ao IBDFAN. É uma instituição muito séria, a maior instituição do mundo em matéria de direito das famílias. E sem sombra de dúvida, nessa época, principalmente em que, por a noção da pandemia, nós estamos aí sem segurança em geral,
participar de uma instituição e colaborar para a manutenção dessa instituição desse porte é, sem sombra de dúvida, a realização da justiça. E aí, alguém mais quer alguma pergunta? Não? Tem gente entrando ainda agora. Porque não tendo mais perguntas, já estou falando aqui há uns 45 minutos, aí eu vou então... Tem mais alguma pergunta? Sim, bem, respondo sim, falei já sobre isso. O CNJ estabeleceu um calendário para fazer as audiências. A parte de instrução será no final do mês de maio, mas nessa semana já começa a parte de tentativas de conciliação e razões finais. Mas é algo que realmente nós vamos nos adaptar a esse sistema. Eu falei bastante, depois direto ao direito, deu uma conferida aqui, eu vou deixar a live disponível, e sem sombra de dúvida é algo importantíssimo. Eu inclusive fiz 3 lives que tratam desse tema. Uma com Zé Cairo Júnior, outra com Andréa Presas e a terceira com o ministro Cláudio Brandão, especificamente sobre a questão das sessões telepresenciais. E há muitas questões a aprender. Nós não estamos mais ensinando história, nós estamos testemunhas da história e construindo a história juntos. Então, ok, muito obrigado, muito obrigado. Para mim foi um prazer estar com vocês. Espero que possam aproveitar muito aqui os elementos, as oportunidades do Axé Convida. Eu achei o nome ótimo, viu, gente? Né? Porque Covid convida, Axé convida, eu achei muito legal. Mais alguém tem alguma pergunta? Vale tudo, viu, gente? É show do milhão. Pode perguntar qualquer coisa, jeito de trabalho, jeito civil, jeito de família. Estamos aí à disposição. Não tendo mais perguntas, então eu quero dizer que foi muito bom estar com vocês, foi muito bom brincar com vocês. Procurem-me no Instagram, R Pamplona Filho, e também nos 2 canais no YouTube, canal Pamplona e canal Papeando com Pamplona. Beleza? Um beijo a todos e todas. Se der, fique em casa. Se sair, use máscaras. E vamos juntos superar isso. Porque, na verdade, a gente está vivendo um período tão complexo que a gente só pode terminar com Lulu Santos e Nelson Mota. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi o dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A pandemia vai passar e a gente vai construir junto um novo normal. O pessoal está perguntando sobre a eleição. Amanhã, 10 horas, eu faço live com Jaime Barreiros, né, sobre o tema das eleições. Encontro todos vocês lá, todos e todas. Tá certo? Beijinho, a gente se encontra por aí.